Bom, a ideia neste vídeo é analisar recomendações que são muito comuns, muito frequentes, quando se trata de começar a meditar. Toda vez que alguém se aproxima da meditação, sem ter noção alguma do que é a meditação, de como se pratica, muitas pessoas se deparam nesse começo, nesse começar do zero, muitas pessoas se deparam com recomendações que, embora tenham um fundo de verdade, tenham um fundo de validade, elas dificilmente são compreendidas da forma correta. E no fim das contas, essas recomendações acabam mais atrapalhando do que ajudando, ou ajudam muito menos do que se esperava. A primeira recomendação, que é muito comum, que muitos professores, muitos conteúdos da internet passam para os iniciantes, é a recomendação de observar os pensamentos. Se vocês forem ver o meu curso de meditação, eu mesmo recomendo isso, né? Recomendo essa atitude contemplativa, essa atitude observadora, mas tem alguns pontos que são importantes de serem observados quando se vai recomendar para iniciantes que se observe os pensamentos. O primeiro detalhe, o primeiro porém no caso, é a dificuldade de discernir os pensamentos. O que acontece para muitas pessoas é que essas pessoas elas estão tão acostumadas com o excesso de pensamentos, com a velocidade dos pensamentos, com o fluxo incessante dos pensamentos, que se torna muito difícil identificar cada um dos pensamentos que surgem ao ponto de poder observá-los. O que eu quero dizer com isso é que para muitas pessoas os pensamentos ou esse campo mental, essa área mental da vida, é muito parecido com um quarto extremamente bagunçado. A pessoa não vai saber por onde começar. Um iniciante que está acostumado a ter o quarto bagunçado, o seu quarto mental, a sua paisagem interior totalmente desordenada, vai ter muita dificuldade para começar a identificar pensamentos que podem ser observados. E aí, no fim das contas, a observação não vai acontecer. E no fim das contas, a pessoa não vai conseguir meditar. Claro que a recomendação aqui é começar aos poucos, começar devagar, começar aos pouquinhos, né? Começar do começo, como se costuma dizer. Mais ou menos do jeito que a gente começaria a arrumar um quarto extremamente bagunçado. Quando você se depara com um quarto extremamente bagunçado, você não quer arrumar tudo de uma vez. Você vai começar aos poucos, você vai começar por onde é possível começar, talvez pela mesa, por uma escrivaninha, por uma mesa que está toda bagunçada. Depois você vai tirar a bagunça que foi acumulada em cima de uma cama, em cima de uma poltrona. Depois vai tirar a bagunça que se espalhou no chão. Enfim, aos poucos você vai criando ordem. E à medida que você vai criando ordem, pouco a pouco, você consegue de fato estabelecer uma ordem geral naquele ambiente. Vale a mesma coisa para a observação dos pensamentos. A mente desordenada, a mente que está completamente tomada por um fluxo incessante e desordenado de pensamentos, tem essa semelhança com um quarto bagunçado. Então você precisa, pouco a pouco, um pensamento de cada vez, exercitar a observação. Então tome cada um dos pensamentos, um por vez, e observe-os. Pode ser o pensamento relacionado aos movimentos corporais, ao movimento respiratório, pode ser os pensamentos relacionados a coisas do dia a dia, coisas cotidianas, coisas corriqueiras. Podem ser pensamentos relacionados à condição ambiental. Eu me refiro aqui ao ambiente em que você se situa para meditar, para realizar sua prática de observação. Podem ser pensamentos até relacionados à própria prática da meditação, questionamentos acerca da sua decisão de meditar. O fato é que é necessário começar aos poucos e tomar cada um dos pensamentos separadamente. A partir daí é possível desenvolver algum discernimento a respeito dos próprios pensamentos.
E aí, então, é que a observação dos pensamentos pode se tornar eficiente e realmente útil para o seu processo de aprendizado da meditação. Outra recomendação muito comum que se passa para iniciantes é relacionado à respiração. Mais especificamente, a ideia de que a respiração é um dos meios mais interessantes e mais importantes para acalmar a mente agitada. Então, se você tem a mente agitada, se você é ansioso, se você acredita que você não é capaz de meditar, quase todo professor vai recomendar que você exercite a respiração para, a partir daí, a partir desse exercício respiratório, desse condicionamento respiratório, dessa conscientização respiratória, você se torne apto a meditar. Ou seja, aqui está sendo enfatizada a importância que a respiração tem no sentido de criar quietude mental, no sentido de criar desaceleração mental. Então, não apenas os pensamentos podem escassear por meio da respiração, mas eles podem também desacelerar. Porque lembrem-se que o principal obstáculo não é apenas a quantidade de pensamentos, o volume de pensamentos, mas também a intensidade, a velocidade dos pensamentos. Então, tem essas duas características que precisam ser disciplinadas, precisam ser observadas e exercitadas, de modo a que haja não apenas uma quantidade menor de pensamentos sendo produzidos pela sua mente, mas também uma velocidade menor, uma intensidade menor de pensamentos sendo produzidos. E a respiração cumpre um papel fundamental. O problema é que nem todo mundo tem a noção de como respirar para tornar a meditação possível. E para muitas pessoas, a respiração vai ficar forçada. O que eu quero dizer com isso é que não se força uma respiração natural. É até contraditório falar isso. Para que a respiração seja a mais natural possível, a mais lenta possível, a mais serena possível, isso precisa acontecer de uma forma natural. E para acontecer de uma forma natural, é necessário que não haja esforço. Se você precisa se esforçar para realizar a respiração de uma forma mais lenta, mais tranquila, mais serena, que realmente produza quietude na sua mente, você não vai conseguir produzir quietude na sua mente, porque você está fazendo esforço para respirar de uma forma lenta. A chave aqui é exercitar a respiração, ou seja, realizar exercícios respiratórios que vão aumentar a capacidade respiratória e que, ao aumentar a capacidade respiratória, você consegue de forma natural e sem esforço respirar de uma forma mais lenta. E ao respirar de uma forma mais lenta, aí sim você consegue produzir quietude por meio da respiração. Então notem que a chave aqui é recuar vários passos, exercitar a respiração independentemente dos seus objetivos de meditar, de praticar qualquer outra coisa logo em seguida. Então, isole o exercício respiratório, pratique exercícios respiratórios independentemente de qual é a sua busca, seja ela a meditação ou qualquer outra coisa. A chave, portanto, é você se desenvolver como um respirador, como alguém que respira de uma forma que é mais proveitosa, mais frutífera, inclusive para a prática da meditação. Outra recomendação muito comum que se passa para iniciantes é a ideia de ter uma intenção na prática. Criar uma disciplina mental por meio de intenção. Isso está muito relacionado a uma coisa que no yoga, né, lembrando que o yoga é o berço da meditação, é a origem da meditação. Yoga e meditação são praticamente sinônimos, né, como eu sempre falo nos meus vídeos. Mas isso está muito relacionado a uma coisa que no yoga se chama de sankalpa. Embora o termo seja em sânscrito, isso é usado nos sistemas modernos de yoga, no sentido de criar uma intenção para a sua prática. Então, sankalpa é uma mentalização inicial que muitos professores adotam e muitos professores sugerem aos seus alunos antes de iniciar a prática. Então você mentaliza algo que você queira, um objetivo seu com a prática, um pensamento de preferência positivo,
E aquilo, pelo menos de acordo com o que se ensina nos sistemas modernos, aquilo vai direcionar toda a sua prática. Aquilo cria um objetivo, né, uma meta. Então, Sankalpa tem esse sentido de criar essa intenção inicial, esse objetivo, esse foco, para que a prática não seja dispersa ou sem propósito. Isso ajuda até certo ponto. Isso pode ser uma ferramenta muito interessante para evitar que a mente passeie demais. E quando a gente pratica a meditação, existe uma tendência muito natural para a maioria das pessoas, principalmente para iniciantes, da mente passear, da mente vaguear, simplesmente dispersar completamente em busca de coisas interessantes que possam atraí-la. Enfim, a mente tem essa natureza. E o Sankalpa, ou essa intenção inicial, ela trabalha criando esse foco, esse direcionamento da mente. O problema dessa recomendação é tornar a mente e, consequentemente, a pessoa inteira muito dependente dessa intenção. De modo que a prática só vai acontecer se a mente for convidada a produzir esse pensamento inicial. Outro problema é que esse pensamento inicial, essa intenção inicial, esse sankalpa, ele também é um pensamento. E os pensamentos, de um modo geral, eles são ruídos, são obstáculos, são agitações da mente, que é justamente o que a gente busca aquietar, silenciar e superar por meio da meditação. Então, tomem cuidado, porque é uma muleta, é uma ajuda no começo da prática, mas é também uma muleta, um obstáculo. É algo que tende a tornar você dependente. Então, quer usar intenções para sua prática, quer usar Sankalpa como um direcionamento da sua mente para o início da prática ou para o início do aprendizado da meditação, use, mas lembre-se que, como qualquer outro aparato técnico do qual você possa se utilizar, Sankalpa, ou essa intenção inicial, também precisa ser abandonada em algum momento. Dava a recomendação muito passada para os iniciantes a ideia de que o praticante deve experimentar, deve encarar a prática como uma experimentação e dessa forma deve se abrir a várias outras possibilidades meditativas que existem. Estimula o praticante a diversificação da prática, a experimentação, como se a prática da meditação fosse um laboratório, como se a prática da meditação tivesse um lado, como é que eu posso dizer, um lado meio científico, um lado investigativo, e não se trata disso. Definitivamente não se trata disso. Toda vez que eu vejo algum professor falando disso, né, fazendo essa recomendação, né, propondo para os praticantes, para os alunos, que experimentem diversas possibilidades de meditação, isso, em geral, acaba provocando ruído mental. Isso afasta o praticante da prática, isso tira o praticante daquela rotina, da disciplina meditativa e o torna interessado em procurar experiências de meditação. E aí ele vai começar a estudar um monte de coisa, ele vai ler um monte de coisa, ele vai pesquisar técnicas diferentes, que, como eu disse, não são técnicas diferentes de meditação, mas são técnicas diferentes de preparação para a meditação, e vai começar a se empolgar com esse conhecimento que ele vai acumular. Isso tem um lado bom, evidentemente, mas o lado ruim é justamente tirar a prática do centro daquilo que ele faz. Então, se isso é passado, essa recomendação é passada pelo professor como uma forma do aluno se interessar cada vez mais pela meditação, eu acho válido. Mas, em geral, o efeito disso é não apenas aumentar o interesse pela meditação,
mas também aumentar o interesse por essa diversão relacionada à meditação. Quase como se a meditação precisasse ser uma coisa divertida. Eu não estou querendo dizer aqui que a meditação tem que ser uma coisa chata, cansativa, tediosa. O que eu quero dizer é que a meditação ela pertence a um plano completamente diferente do plano da diversão, do plano do tédio, do plano do... Enfim, não é uma prática divertida e também não é uma prática cansativa. Não é uma prática tediosa, não é uma prática estimulante. A meditação se propõe a colocar você num plano que vai muito além dessa dualidade de tédio e diversão. Então não se trata de experimentar. Você quer experimentar o quê? Experimentação também é agitação. É agitação mental, é ruído. E é o contrário do silêncio, que é justamente o que a gente busca por meio da prática da meditação. Então, quer experimentar outras técnicas de preparação para a meditação? Legal, vai fundo. Mas fique atento que quanto mais técnicas você aprender, quanto mais diversidade você obtiver, maior vai ser a quantidade de ruído na sua cabeça. Menos silêncio você vai vivenciar e menos você vai querer meditar de fato. Menos importância a sua prática tende a ter. Quanto mais você buscar conhecimentos, experimentações, etc, e etc, e etc. Se sobrou alguma dúvida até aqui, deixa um comentário que eu vou responder todos os comentários que surgirem. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.